30 anos depois, né, em 2016, esses astronautas, exceto um, o piloto, todos estavam vivos. Todos encontrados vivos em outros locais, morando de maneira sigilosa, né? Então eles não morreram no acidente. Apenas uma pessoa, aparentemente, faleceu no acidente, o piloto. E para começar a questionar essa questão da história da corrida espacial, né, mostrando algumas mentiras que foram colocadas para nós aí ao longo da história, eu gostaria de começar falando aí do episódio do ônibus espacial Challenger, né, que acho que 28 de junho de 1986 aconteceu um evento com esse ônibus espacial. Eu me lembro, eu já tinha 10 anos de idade nessa época, eu estava assistindo o lançamento ao vivo, né? Era inclusive uma época que eu falava que eu queria ser astronauta, por isso eu fui assistir o lançamento ao vivo. E aconteceu um desastre, né? Um ônibus espacial, ele acabou explodindo durante esse desastre. Então aí a gente tem a equipe, né, dos vários astronautas que estariam presentes dentro do ônibus espacial e que falam, né, a história oficial diz que esses astronautas faleceram nesse acidente, que é nítido, né, percebe-se eles entrando ali para o ônibus espacial, depois da decolagem o ônibus explode, né, e vira pó para todo lado, então assim, impossível terem sobrevivido a uma explosão daquela, teoricamente, mas aconteceram alguns eventos muito estranhos, como, por exemplo, anos depois, primeiro nunca encontraram os corpos daqueles astronautas, embora eles falem que tenham achado pedaços dos corpos, nunca tivemos provas de que foram encontrados esses corpos. Mas o que é muito pior, 30 anos depois, né, em 2016, esses astronautas, exceto um, o piloto, todos estavam vivos. Todos encontrados vivos em outros locais, morando de maneira sigilosa, né? Então eles não morreram no acidente. Apenas uma pessoa aparentemente faleceu no acidente, o piloto. O que levanta várias hipóteses, gente. Levanta várias hipóteses porque indica que existe uma farsa, né? Uma farsa nessa questão da corrida espacial, da NASA, um teatrinho montado para alguma coisa. Então, e as pessoas são muito extremistas, então elas falam assim, ou eu acredito piamente que aquilo tudo é verdade, tá tudo certo, e outras dizem, não, tudo é uma mentira. Não, gente, peraí, vamos pensar. No teatrinho aí, o que a gente já sabe é que os astronautas que aparentemente entraram no ônibus espacial, eles sobreviveram, ou seja, eles não estavam no ônibus. Isso nos dá indícios que as missões tripuladas, lançamentos de ônibus espaciais, colocam-se as pessoas todas como se estivessem entrando ali, mas aparentemente somente uma pessoa viaja, o piloto. Enquanto essas outras, o que acontece com elas? Observem aí os astronautas entrando como se fossem embarque dos astronautas, e imediatamente depois eles saindo por uma passagem secreta. Observem isso daí. Elas são levadas para outro local, tipo um estúdio, para simularem a missão. Enquanto as pessoas elas assistem o teatrinho ali dos astronautas que não entraram no ônibus de verdade, estão ali num estúdio mostrando como se estivessem realizando a missão, a nave que decolou, né, o ônibus espacial real, ele vai realizar alguma missão, gente, porque os governos não gastariam bilhões e bilhões de dólares para construir um ônibus espacial, sendo que eles poderiam simplesmente levar tudo para o estúdio e fazer no estúdio. Então, algo esse ônibus espacial faz. O que ele não faz, a gente sabe. Ele não leva a tripulação toda para o local que falam que leva. O que nos faz imaginar, né, quando existem aquelas teorias todas que falam sobre a Lua, que o homem não pisou na Lua, por quê? O ônibus espacial ele nunca teria chegado lá. Ou a plataforma ou a nave nunca teria chegado lá. O que chega lá não. Existe uma simulação de levar as pessoas para um teatrinho, né? Existem provas aí na internet, vocês podem pesquisar um monte que vocês vão encontrar de simulações aí, né? Tanto da estação espacial, quanto de astronautas no espaço, quanto da Lua,
várias coisas montadas em estúdio. Ou seja, então aí as pessoas falam, então tudo é uma mentira. Não. Existe uma grande mentira para mascarar algo. Porque existem bilhões de dólares sendo gastos numa pesquisa de algo, e existe um outro teatro sendo montado para mascarar esse algo real, para que a gente veja o teatro que está sendo montado no estúdio. Então, o que isso nos indica? Né? Vamos pensar um pouquinho e analisar algumas coisas que aconteceram aí ao longo da história. Ao final da Segunda Guerra, descobriram vários planos dos alemães. Os alemães eles possuíam várias equipes de caçadores de artefatos, encontraram vários mapas antigos do mundo e eles perceberam que a Antártida era um local diferente e que o mapa do mundo não era aquilo que a gente pensava que era. Eles produziram discos voadores, submarinos, foguetes produzidos pelo Von Braun, que depois foi contratado pelos americanos para trabalhar para eles tentarem sair, né, da parte da Terra, dos continentes que a gente conhece, para uma base na Antártida que eles criaram. E aí os americanos enviaram o Almirante Byrd. O Almirante Byrd foi com uma esquadra fazer uma operação na Antártida no final dos anos 50, e ele teria sido atacado por várias naves, vários discos voadores, e ele fala que existiam terras além da borda, né? Ele fala que existem continentes além da barreira de gelo. Então ele fez toda uma declaração que fez com que depois fosse criado o Acordo da Antártida entre os países. Então vamos ver um pouquinho aí do que ele falou, né, para não parecer que sou eu que estou falando apenas uma coisa que não aconteceu, o que ele mesmo falou para as pessoas. But strangely enough, there's left in the world today an area as big as the United States that's never been seen by a human being. And that's beyond the pole, on the other side of the South Pole. Então, pessoal, eu não posso passar, né, os vídeos inteiros aqui nesse vídeo, por uma questão de direitos autorais. Eu preciso passar só trechinhos, né, para explicar para vocês, mas eu não posso mostrar tudo. Então, na descrição do vídeo, eu vou colocar os links para esses vídeos completos, para vocês poderem escutar realmente o que o Almirante Byrd falou, né, por ele mesmo, a entrevista, e vocês irem verificando por vocês mesmos as fontes e as pesquisas que a gente está fazendo aqui, né? O que acontece depois disso? Depois disso, os países eles começam a criar bases na Antártida, né? Desconfia-se que os alemães que foram para lá primeiro, né, que teriam destruído a esquadra do Almirante Byrd com esses discos voadores aí, que depois os países foram criando bases para entrar, né, e tomar a base que os alemães teriam feito. Essa base da Antártida, o que é muito interessante é que vocês vão ver que a Terra ela não é bem do jeito que a gente pensa que é, né, que a gente sempre fala nos nossos documentários, nas nossas pesquisas. Então, tem pessoas aí que começaram a pesquisar depois e perceberam que se a Antártida foi proibida, por quê? O que tem ali? O que é a Antártida de verdade? Por que não se pode pesquisar a Terra da maneira como ela é? E se a Terra fosse muito maior do que a gente pensa, né? Não como um globo, mas como um sistema da Terra, assim, convexa, muito maior do que a gente imagina? E a Lua seria o quê? Então vários pesquisadores observaram que logo depois da criação do Tratado da Antártida e tudo mais, na Disney, na Flórida, o Walt Disney, né, que pertencia a várias sociedades secretas, ele criou o protótipo da Disney, a Little Disney, primeiramente na Califórnia. E essa Disney que ele fez primeiro tinha era como se fosse um mapa de outra coisa. E algumas pessoas observaram, tem um rapaz da Bélgica, né, que eu vou colocar o link dele para vocês aqui, vejam aqui o canal dele, que eu recomendo fortemente que vocês assistam os vídeos dele. Ele percebeu que o mapa da Disney era como se fosse o mapa do sistema Terra, com representações diferentes, mas que mostrava os continentes, mostrava a parte da Antártida. Ele conseguia fazer essa referência. E a Disney tem lá perto na Flórida, né,
em Cabo Canaveral, a gente tem ali a base de lançamentos de foguetes, que pareciam coisas independentes da Disney, quando a Disney criou a Disney World também na Flórida, né? Então começou primeiro no oeste dos Estados Unidos, depois eles migraram, fizeram a Disney World. E na Disney World foi próxima de bases de lançamentos, de naves, de mísseis, de tudo. Porque esses mísseis iam para onde? Né? Para onde iam esses mísseis ou esses foguetes? Ou essas naves que eram lançadas? Né? Se elas não conseguiam entrar no espaço e ir para a Lua de verdade, então elas estavam saindo de onde? Então esse rapaz da Bélgica, desse canal que eu mostrei para vocês, ele percebeu que a Lua era como se fosse um reflexo do sistema Terra. E que o sistema Terra, a Lua, as crateras que eram mostradas lá em cima como sendo um reflexo do que era aqui embaixo, que cada cratera poderia representar os planetas, por exemplo, do sistema solar, e ele identificou qual cratera representaria a Terra como a gente acha que é, os nossos continentes aqui da Terra, né? Que seria uma parte que teriam outras crateras representando outras coisas que fariam parte do sistema Terra, inclusive o que a gente acha que são os planetas no céu, seria um reflexo ali dessas crateras no sistema Terra. E aí o que ele faz? Ele tenta identificar qual era a cratera que estava num posicionamento que teria a ver com a Terra. Não dá para eu passar o documentário todo dele aqui, mas eu coloquei o link para vocês assistirem o canal dele. E aí ele vai e bate uma foto dessa cratera da Lua, transforma ela num projeto 3D ali, né, com topografia, e ele enche de água aquela cratera e ele observa que aquilo forma o que a gente conhece como sendo a Terra, né, os continentes, mas numa posição diferente. E o que é engraçado é que quando ele começa a fazer essa pesquisa e acha essa parte como se o que a gente achasse que a Terra fosse uma parte dentro de uma cratera, mas que existiam outras crateras fora, que é o que a gente acha que seriam outros planetas, como se fosse um reflexo no céu, mas que estariam embaixo, fazendo parte desse sistema Terra. Então a teoria desse rapaz, que é muito interessante, é o quê? Que quando lançam os foguetes, primeiro aquilo que a gente falou no início do vídeo, as equipes saem, fingem que estão todas no foguete, a maioria da equipe vai para um estúdio filmar, né? Muitas filmagens são feitas inclusive em desertos nos Estados Unidos, como se fosse outro local. Filmam como se eles estivessem fazendo experimentos, os astronautas, ou no espaço, ou em algum outro lugar. Tudo isso filmado em estúdios. Enquanto a verdadeira nave que saiu, né, com uma pessoa só, com o piloto, ela tenta sair dessa cratera e, além dessas bases, né, das bases da Antártida ali, que são proibidas, que ninguém pode ultrapassar aquele limite, várias zonas proibidas, tenta sair para mapear o que existe ao redor ali do sistema Terra, quais são os outros lugares. Então, na verdade, nenhum deles teria chegado na Lua, né, de verdade, porque a Lua nem seria possível deles conseguirem alcançar a Lua. Então, eles estão tentando alcançar outras terras além da borda, como o almirante Byrd falou que ele viu,